Olá, amigos e amigas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma roda de conversa antinuclear e pela vida. Meu nome é Erivan Silva, eu sou do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, o MAN, e membro também da nossa articulação antinuclear do Ceará. As rodas de conversas antinucleares é uma realização da articulação antinuclear brasileira, da Coalizão por um Brasil Livre de Usinas Nucleares, da articulação Sertão Antinuclear de Pernambuco e da nossa articulação antinuclear do Ceará, que nesse momento da pandemia formou-se numa grande conexão antinuclear. O tema da nossa roda de conversa hoje é Deixe o Dragão Dormir, não a mineração de urânio e fosfato em Santa Quitéria. Esse Deixe o Dragão Dormir é uma criação dos territórios camponeses lá da região de Santa Quitéria, onde estão próximo da mina de Itataia, onde eles batizaram o nome da jazida Dragão, né? E para eles e para elas é melhor que esse dragão não acorde nunca. Durante a nossa roda de conversas, iremos lançar uma nota pública que já foi assinada por mais de 180 organizações, e essa nota está intitulada Santa Quitéria é território livre de mineração de urânio e fosfato, que expressa o posicionamento contrário à nova tentativa de exploração da já conhecida mina de Itataia. Será um não para o consórcio de empresas formado pelas indústrias nucleares do Brasil e a empresa privada Galvani, mas principalmente para o Estado, que deverá escutar o povo e agir com responsabilidade e manter, no mínimo, um equilíbrio democrático. Nossa roda de conversa está sendo transmitida no YouTube, no Facebook da Conexão Show Nuclear e cruzada com o Facebook do MAN. Então, vocês podem também lá acessar a página do MAN e poderá nos assistir ao vivo. E também será uma grande novidade hoje, que nossa roda também está sendo transmitida na Rádio Camponesa do assentamento Palmares, em Crateús, e na Rádio Vozes do Campo do assentamento Santana, lá de Monsenhor Tabosa. Então, muito obrigado aí para a companheirada do MST, que está transmitindo também nossa roda de conversa ao vivo, aos ouvintes lá dos assentamentos, da Reforma Agrária, o nosso boa tarde. Temos os nossos amigos Rubens e Mira, que é quem estão operando aqui essa plataforma. Então, desde já, muito obrigado pela disponibilidade. Portanto, nesse momento, eu queria convidar a companheirada que irá participar da nossa roda de conversa hoje. Então, eu queria chamar aqui, para fazer parte da telinha da nossa roda, a companheira Antônia Ivoneide, a nossa querida neném do MST. Ela é assistente social, é assentada da Reforma Agrária e é também da direção nacional do MST e está aqui também hoje representando a Via Campesina. Seja bem-vinda, neném. Queria convidar também a nossa companheira Maria Joselendes, conhecida como Josi, não é isso, Josi? Ela é moradora do distrito de Lagoa do Mato, é militante do MAN e é diretora da Cooperativa Sertaneja Cearense, que tem sede lá no município de Itatira, que é vizinho, inclusive, à jazida de Itataia. Queria convidar também, com muito prazer, o nosso companheiro, o querido João Alfredo, que atualmente é presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB Ceará e também é professor de Direito. Seja bem-vindo, João, para a nossa roda de conversa. Queria chamar também a nossa companheira Raquel Rigoto, de muitas lutas nas estradas aqui de Santa Quitéria e Itatira. Ela é do Núcleo Tramas da UFC e é da Rede Brasileira de Justiça Ambiental. Seja bem-vinda, Raquel, aqui à nossa roda. É um prazer muito grande contar com você hoje. E queria convidar também o nosso amigo guru Chico Ítaca, né, que é ativista social, é da Coalizão por um Brasil Livre de Usinas Nucleares e da Articulação Nuclear Brasileira. Seja bem-vindo, Chico, você que tem toda essa conexão de ser contra a questão nuclear no mundo todo, também aqui no Brasil, e tem nos ensinado muito. Portanto,
Antes de a gente começar, chamar cada um e cada uma para fazer a fala, eu queria iniciar recitando aqui já que nós estamos aqui falando diretamente do Ceará, queria recitar uns versinhos da literatura de cordel para poder a gente resgatar também essa nossa cultura, da forma de dizer as coisas, né? A forma da gente se expressar, que também, inclusive, é uma cultura muito da companheirada das camponesas, dos camponeses que moram lá perto da Jazeira de Itataia, em Santa Quitéria. Inclusive, mandar um alô especial para o meu amigo Chico Paiva, que é nosso grande companheiro, lutador do povo. Digo assim: somos antinuclear em todo o nosso sertão, pois valorizamos a vida e não a destruição. A terra é nosso manar, a água que a gotejar faz crescer a produção. Sempre foi a tradição, por isso vamos lutar, defender o território de quem quer lhe ameaçar, indígenas e quilombolas, camponeses e caipora, dizendo show nuclear. Nosso sertão não precisa, também não vai aceitar a jazida, lá na jazida Itataia, a empresa se instalar. Pois nunca comi minério, por isso é muito sério. Ele pode atrapalhar. Só querem nos enrolar, mentindo para o povão, prefeito, governador, enrolam a população, dizendo trazer progresso, mas acontece o inverso, saqueiam e roubam o sertão. Nossa mobilização só quer paz e harmonia, não rima com nuclear, que é irmão da pandemia. Já produzimos alimento, dá para o nosso sustento, essa é nossa economia. E ainda para animar mais esse momento aqui da roda inicial, eu queria cantar uma cantiga. Nós todos e todas sabemos que na luta do povo, a música popular, a poesia popular sertão afora, ela é muito forte, né? E nesse início da nossa roda de conversa, eu queria cantar alguns refrões aqui, para depois a gente começar a nossa linda conversa com a nossa grande roda antinuclear. Então vamos cantar assim, em homenagem aos lutadores e às lutadoras do povo, em homenagem a todos aqueles e aquelas que estão lutando contra a mina de Itataia, em homenagem a todos aqueles e aquelas que estão nos territórios e são ameaçados pela indústria da mineração, que tem um modelo de morte. Chamamos todo para a luta. Essa luta é nossa, essa luta é do povo, é só lutando que constrói um Brasil novo. Essa luta é nossa, essa luta é do povo, é só lutando que constrói um Brasil novo. São 500 anos de miséria e exploração, e o nosso povo sem saúde e educação. São 500 anos de miséria e exploração, e o nosso povo sem saúde e educação. Essa luta é nossa, essa luta é do povo, é só lutando que constrói um Brasil novo. Essa luta é nossa, essa luta é do povo, é só lutando que constrói um Brasil novo. Tem muita gente que não tem o que comer, esse é o projeto de quem está no poder. Tem muita gente que não tem o que comer, esse é o projeto de quem está no poder. Essa luta é nossa, essa luta é do povo, é só lutando que constrói um Brasil novo. Essa luta é nossa, essa luta é do povo, é só lutando que constrói um Brasil novo.
Tem que haver mudança em toda a sociedade. São os movimentos mostrando a realidade. Tem que haver mudança em toda a sociedade. São os movimentos mostrando a realidade. Essa luta é nossa, essa luta é do povo. É só lutando que constrói um Brasil novo. Então, essa luta é nossa, essa luta é do povo. Com certeza, se depender de nós, a nossa luta vai ser sempre vitoriosa. Então, eu queria, iniciando aqui a nossa roda de conversa, eu queria chamar aqui para a nossa telinha, para nós começar a nossa conversa. Cada um e cada uma que está aqui na roda vai ter em torno de 6, 8 minutos para poder fazer a sua fala. E eu queria começar com a companheira Neném, a nossa companheira, que é daqui do Ceará, é de Ipaporanga, é a Central da Reforma Agrária em Santa Quitéria, e está na direção atualmente do MST, e também está aqui representando a Via Campesina. E eu queria dialogar com a Neném, primeiro dizer que, com certeza, ela conhece muito bem toda camponesada que vive e que produz na terra, e os camponeses e camponeses que moram ali em Santa Quitéria, Itatira, Canidé, Madalena. Neném, o consórcio Santa Quitéria, já agora nessa nova retomada, eles andam dizendo por aí, inclusive o próprio governo do estado também, não é? Que a ideia é que gere 500 empregos, olha só, 500 empregos, né? E o investimento que eles estão dizendo também é que vão investir 400 milhões de dólares, que dá atualmente mais de 2 bilhões de reais. E eu gostaria que você falasse, refletisse a partir disso, você pode ficar à vontade para falar o que você quiser, mas que você falasse a partir disso e para a gente compreender um pouquinho, será que a agricultura camponesa poderia gerar muito mais trabalho com menos recursos? Com certeza, será? Então, eu queria que você refletisse a partir dessas ideias que eu estou lançando, mas fique à vontade, companheira, seja bem-vinda para a nossa roda de conversa. Então, boa tarde, Erivan, boa tarde a todos os outros companheiros que compõem aqui a roda de conversa comigo, e boa tarde a todos aqueles e aquelas que estão acompanhando aqui o nosso debate, a nossa conversa, todos os companheiros aí através das rádios do campo, mas também através das redes sociais, todos aqueles companheiros e companheiras, já estava vendo ali a Yara, a irmã Socorro, a companheirada que já estão aí acompanhando aí essa nossa conversa. Então, Erivan, primeiro, eu acho que é importante nós trazer presente que nós estamos vivendo um período de pandemia muito sério, mais de 150 mil mortos no Brasil, milhões e milhões de pessoas infectadas e outras pessoas que perderam a vida, talvez não por conta da pandemia, mas por consequência dela, por não conseguirem ter atendimento, por conseguir viver preocupado com essa situação, e tiveram infarto, tiveram AVC, tiveram vários outros tipos de problema que são decorrentes também desse processo de depressivo, de sofrimento todo que a gente está vivendo. Então, temos esse problema muito grave da pandemia. Durante esse processo da pandemia, mas mesmo antes, tem ficado muito mais claro para nós o processo do avanço do capital com as suas empresas, né, sobre os bens da natureza, sobre a floresta, sobre as águas, sobre as terras, sobre os territórios camponeses, mas também os territórios de resistência, do quilombola, indígenas, ribeirinho, todos esses processos, então, de pessoas que lutam e vivem nesse campo, estão enfrentando hoje esse processo todo do avanço do capital no campo. É importante a gente ver que, durante muito tempo, tem sido colocado para nós
que o que vai se criando de tecnologia através do capital para a agricultura é para acabar com a fome. Vamos criar semente híbrida, que é para acabar com a fome. Vamos criar semente transgênica, que é para aumentar a produção e acabar com a fome. Vamos usar agrotóxico, vamos usar mais veneno aí na lavoura, porque senão vai aumentar a fome, vai ter isso. Vamos usar o pacote tecnológico no campo, que é para acabar com a fome. Tudo que foram falado durante muito tempo com essa falácia seria para acabar com a fome. E nós estamos vendo que isso não é verdade. Nós estamos com o aumento da fome aqui, com o desabastecimento alimentar nas nossas comunidades, nas nossas famílias, do ponto de vista geral, com falta de comida, com a má distribuição da terra, da condição de produzir, mas também a falta de estoque público, a falta de um conjunto de outras coisas que tem levado essa situação. Ou seja, tem mentido para nós que esses pacotes que usam de tecnologia de envenenamento e de destruição do nosso bem da natureza é para acabar com a fome ou para ajudar o povo. Pois bem, isso é mentira, porque o que faz a gente produzir e ter comida é terra e condição para o povo trabalhar, para os camponeses trabalhar e conseguir produzir, porque o agronegócio, ele só produz commodities, só produz soja, milho, dívida e despesas para as políticas públicas, para tudo isso. Essas consequências foi por conta da pandemia? Não. A pandemia só agravou. Isso por conta das políticas que têm sido tomadas e adotadas nesse país e também no mundo todo, mas principalmente no Brasil. Pois bem, é isso assim também com a mina de Tataia. Eu sou do assentamento Pico de Cima, em Santa Quitéria, que fica às margens do assentamento, às margens do rio Groaíras, que recebe água do açude Edson Queiroz, que fica abaixo desse processo todo onde está sendo instalado. Quer dizer, o rio fica ao lado também, as nascentes desse rio, ao lado de onde está se instalando a usina. Pois bem, eu estou até estranhando, porque eles falavam que iam gerar 1.000 empregos, então diminuiu 50% do emprego, né? Agora estão falando em 500, né? Então, está caindo até a proposição dele. E quando fala em gerar emprego, primeiro, não é verdade. E segundo, se fosse verdade, nós precisaríamos nos perguntar que tipo de emprego essa mina vai gerar? Para quem esse emprego, né? E qual é o resultado desse processo? Primeiro, quem vai trabalhar, o povo daí de Santa Quitéria, se por acaso, que não vai acontecer, acontecesse na mina, eles iam ter o trabalho precarizado, ou seja, o trabalho da intoxicação, o trabalho do adoecimento, o trabalho pior que poderia ter é que sobrava para os trabalhadores. Os outros trabalhos mais qualificado de engenheiro, não sei o quê, não é para o nosso povo de Santa Quitéria, é para quem vem de fora. E segundo, se eu gero 500 empregos com essa mina, quantos empregos eu vou tirar do campo? Porque todos nós sabemos aonde já foi instalado esse processo de urânio, além de intoxicar os produtos, eles são rejeitados por quem consome isso, porque tem medo, tem insegurança do que vai comer. E, portanto, não é nas feiras, por exemplo, as comunidades que estão perto da mina ou que estão abaixo da mina, como é o caso, mesmo eu estando a 70 quilômetros de distância da mina, a minha comunidade será afetada, porque se contaminar o rio, passa dentro do açude e vai tanto contaminar a população de Santa Quitéria, como contamina o rio que desce e vai até ir para o rio Acaraú, chegar em Sobral. Ou seja, é um processo de insegurança social para as comunidades, mas é também um processo de insegurança alimentar, de insegurança de renda que está se instalando. Nós discutimos, eu lembro nas audiências públicas, que nós só tinha 3 pessoas a favor, os donos da empresa, um cara que eles trouxeram lá de fora para falar em nome da usina, só ele e o prefeito de Santa Quitéria na época. Só tinha eles. A multidão que estava acompanhando a audiência pública, todo mundo era contra.
Primeiro, por isso, porque ninguém sente segurança que de fato ela vai gerar emprego. Segundo, a gente não tem segurança do que acontecerá com as nossas comunidades, com o nosso povo, com o processo de contaminação. Nós já vimos o que aconteceu com a exploração de ferro. Quiterianópolis, ali pertinho, vamos olhar o que está acontecendo em Quiterianópolis. Eu só me admiro, e aí eu chamo a atenção, que é um ato de irresponsabilidade, e mais que isso, é um ato inconsequente que o governador do Ceará está fazendo. Tem que ser analisado, tem que ser ouvido o povo, para saber se realmente deve fazer o acordo com as empresas. Se ele se dê só a pressão das empresas e não escutar um povo, isso é um erro tremendo, e a história o cobrará disso. Porque por mais que a gente ache que o processo agora que eu estou fazendo, que eu estou acompanhando, é um processo que eu quero atender, que eu vou gerar sobre isso, isso não é verdade. O custo para instalar essa usina, tanto financeiramente, como social, como ambiental, e tudo mais que acontece ali em Santa Quitéria, não compensa nem 5 mil empregos. Imagine 500 empregos que eles estão propondo, e que não é verdade que isso acontecerá. Porque emprego para cavar a mina, quem cava é as máquinas, quem vai provocar tudo isso? Então, qual é o emprego? Cavar, carregar pissarra? Fazer o que com aquilo ali? O que tipo de emprego a gente imagina que vai operar a máquina, operar aquilo? Então, não é verdade tudo isso que está acontecendo com essa história de gerar emprego. De fato, o que nós precisamos avaliar é o custo disso. E as audiências já provou isso, o análise já provou isso, que o risco que nós temos de contaminação e risco da saúde com a capacidade que tem Santa Quitéria. Santa Quitéria não tem condição de tirar nenhuma bala que entra no braço de uma pessoa. Imagina cuidar de gente intoxicado com o sistema de saúde que tem em Santa Quitéria, com tudo isso. Principalmente com esses processos que tem de redução de orçamento para as políticas públicas e para a saúde. E a gente quer jogar mais uma responsabilidade dessa em cima do povo que já sofre tanto, além de, sem contar, de onde vão tirar essa água toda para usar nessa mina? Claro que é a mesma água que nós consumimos, que nós produzimos com ela. Portanto, o custo maior dessa mina não compensa a esse processo que estão querendo construir. Então, estou aqui para iniciar a nossa conversa, seguimos o debate, convoco o nosso povo, não vamos nos acovardar diante dessa situação. É hora da gente cobrar a responsabilidade sobre a nossa vida e sobre o nosso território. Obrigada, gente. Muito obrigado, Nenê, com essa bonita fala de resistência. Queria mandar uma alusão aqui, inclusive, para toda a companheirada que estão assistindo a gente lá em Santa Quitéria, em Itatira, em Lagoa do Mato, o pessoal de Crateús e Ipaporanga, bom, em vários outros lugares aqui no Ceará, o pessoal de Fortaleza também. Nos estados, tem gente em Pernambuco assistindo a gente, tem gente lá na Bahia assistindo a gente, em São Paulo. Bom, nós já não temos ideia de onde é que o pessoal está acompanhando. Inclusive, tem gente no Canadá assistindo a gente, né? Tem gente na Colômbia assistindo a gente, pelo que eu vi aqui agora no chat. Bom, seguindo aqui, eu queria convidar a companheira Josi. A companheira Josi parece que tinha falhado, opa, ela está aqui. E a companheira Josi é lá de Lagoa do Mato, ela é uma liderança lá no distrito de Lagoa do Mato, e ela está atualmente na direção de uma cooperativa que tanto organiza a produção, como comercializa para as escolas e etc, né? Daí, Josi, eu queria começar a conversa contigo, você também fique bem à vontade para poder participar aqui da roda, com a ideia que você esteja pensando na sua cabeça, mas se você puder dialogar, assim, qual é o seu sentimento em relação a esse processo de retomada da mineração lá em Santa Quitéria, com relação àquilo que você e a cooperativa vem fazendo, os camponeses, as camponesas lá do distrito de Lagoa do Mato. Seja bem-vinda, companheira Josi, fique à vontade. Boa tarde a todos. Como o Erivan já me apresentou, né? Não há necessidade mais de me apresentar. Eu sou a Josi e hoje eu estou à frente, diretamente e indiretamente, mas da Cooperativa Sertaneja Cearense FAP,
Também sou militante ruim. E o meu sentimento hoje é como a companheira Nenê falou a respeito desses Probleminha aí com a internet, não sei se ela está voltando. Josi, está ouvindo a gente? Vamos fazer assim, vamos esperar a Josi voltar, e daí agora nós podemos já ir dialogando com o companheiro João Alfredo, que seria o próximo. Tá bom, João? Beleza? E, João, na verdade, seja bem-vindo de novo, mais aqui a nossa roda, né? Você sabe, tem acompanhado esse processo, João? Sabe que desde 2004 ele vem querendo se instalar, mas já foi derrotado 2 vezes. Primeiro, em 2004, eles queriam passar aqui no órgão ambiental estadual, dizendo que o principal minério seria apenas o fosfato. E aí foi descoberta essa mutreta aí, e aí foi denunciado e descobrimos depois de que só quem dá licença para mineração de urânio será o IBAMA, que é o órgão federal, né? E também a Comissão de Energia Nuclear, na verdade. Em 2014, eles encaminharam esse arrimo, foi derrotado mais uma vez, porque o IBAMA, em 2019, viu que os vários processos socioambientais que seriam muito caros para aquele território não compensaria extrair minério de urânio e fosfato naquela região. Daí, eu queria refletir com você, João, e que você pudesse expor para a gente. Naquela região existe uma diversidade de comunidades camponesas, mas a gente sabe também que esse projeto ele não vai ser impactar, aliás, só as comunidades que estão no entorno, que são em torno de 150 comunidades, como algumas pesquisas feitas pelo Tramas já mostrou, mas vai impactar também outras comunidades que estão para além de Santa Quitéria, como, por exemplo, comunidades indígenas e comunidades quilombolas, não é? O pessoal da Serra das Matas, que é uma terra indígena, que está lutando há muito tempo para ela ser, de fato, efetivada, ela compreende o município de Santa Quitéria, de Monsenhor Tabosa, de Tamboril, e tem também o pessoal, os anassés aqui lá de Caucaia, que seria, por exemplo, rota do minério para chegar do Porto do Pecém. Então, eu queria que você refletisse sobre isso com a gente. E um outro ponto que eu acho que você pode também ajudar muito a gente a refletir aqui com os ouvintes é que a mina, o pessoal do consórcio estão dizendo que precisariam, nessa etapa, menos do que na outra, mas ainda é muita, de 700 mil litros de água por hora para poder lavrar minério de urânio e fosfato em pleno semiárido. Então, seja bem-vindo, fique à vontade, reflita com a gente esses pontos, companheiro. Vamos lá. Seu microfone está fechado, João. Obrigado. Agora tá ok? Tá ouvindo? Tá, né? Então, pessoal, primeiro assim eu queria agradecer o convite, né, Erivan, que me foi feito, né? Eu faço parte de uma articulação maior, que é a Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, né? Que tem outros companheiros e outras companheiras que têm também se voltado muito para essa questão. Eu lembro aqui a Thalita Furtado, né, a Renata Catarino, que tem uma atuação muito forte na questão tanto da pesquisa como também da assessoria jurídica nessa área, né? Atualmente estou na Comissão de Direito Ambiental, então algumas pessoas da RENAP estão conosco lá, e eu queria, portanto, dizer da alegria de poder estar participando desse evento, né? Ao lado da Josi, ao seu lado, evidentemente, Erivan, que você que é o nosso comandante aqui, né? Da Neném, da Raquel e do Chico Eita, que aqui também é um companheiro das antigas, né? Que fazia muito tempo, né, que eu não via, né? Nem pessoalmente, nem virtualmente, alguns aqui a gente já
já se encontra no dia a dia dessa luta, né? E aí, então, eu acho que a gente poderia, assim, fazer uma reflexão. Eu acho que o Chico vai falar, eu acredito, né, muito sobre a questão do perigo dessa matriz energética, né, que é a matriz nuclear, tanto, vamos dizer, do ponto de vista, e a Raquel também poderá falar sobre a questão da saúde, tanto do ponto de vista da mineração em si, como do ponto de vista do transporte e, especialmente, né, da utilização como combustível na geração de energia, né? Nós já tivemos grandes desastres, tragédias mesmo, socioambientais e humanas, né? Como de Chernobyl, né, na antiga União Soviética, ou de Fukushima, no Japão, e eu acredito que isso vai ser desenvolvido, né? Mas eu queria, assim, a partir aqui da sua provocação, falar sobre um fato que, para mim, né, eu que sou professor de Direito Ambiental, que advogo nessa área, portanto, acompanho essas demandas, essas lutas socioambientais há muito tempo, que foi o fato de que o IBAMA negou o licenciamento. Esse é um fato extraordinário, pessoal, não é comum, não é comum. Porque o comum, infelizmente, é que os órgãos ambientais, eles licenciem todo e qualquer tipo de empreendimento. Esse é o comum. E aqui eu não estou fazendo nenhuma acusação contra os servidores públicos, que nós sabemos que no IBAMA, no ICMBio, na SEMASSE, nos órgãos ambientais, nós temos servidores públicos comprometidos. Eu estou falando do ponto de vista da pressão que é exercida sobre esses técnicos para que eles chancelem, para que eles aprovem, para que eles legitimem esse tipo de empreendimento, né? Às vezes eu brinco assim, se você quer saber onde tem uma degradação ambiental, encontre uma placa de licença de um órgão ambiental, tá? Então a gente vai vendo como isso tem sido, infelizmente, um pouco da nossa história, porque são projetos de interesse que juntam o interesse do poder político e do poder econômico, né? Do grande capital, tá certo? E do governo nessa visão, né, desenvolvimentista. Então esse é um dado importante, é um dado que efetivamente não deve ser menosprezado, tá certo? De que o próprio órgão de licenciamento ambiental federal, né, ele negou a licença, né? E negou exatamente por conta da inviabilidade, né? Assim deveria ser com qualquer empreendimento, porque o estudo prévio de impacto ambiental, falo aqui um pouco como advogado e como professor, ele, na verdade, é para saber se um empreendimento ele é justificável pelo ponto de vista econômico, a gente já sabe, mas se ele também é justificável do ponto de vista social e ambiental. E, nesse caso, nós temos alguns problemas aí graves, né? A Nenê, que nos antecedeu aqui, ela falou do perigo da contaminação, né? A contaminação, tá certo, por uma série de metais pesados e radioativos, né, de todo, né, vamos dizer, uma bacia hidrográfica, né, porque a gente sabe que a bacia começa com um riachinho, mas depois deságua nos rios maiores e vai até o mar, tá certo? Passando também pelo transporte que você falou. Então, esse é um dado. Um outro dado é o problema, esse é o dado da qualidade da água, né? O outro dado é o dado ligado à quantidade, né, necessária, né, de utilização de água, né, para um empreendimento desse, né? Apesar de ter diminuído em alguma coisa, né, são ainda, né, você já falou, e é importante a gente falar nisso, 700 mil litros de água por hora, 700 mil litros. Eu fiz uma continha rápida, perguntei até ao Erivan qual era a capacidade dos pipas aí, dos caminhões pipas, né, e ele me falou que era 8 mil litros, eu acabei vendo que tem até de 4 mil no mínimo e é de 20 mil lá na frente, e isso, né, corresponde, pessoal, a quase 88 carros-pipa de água por hora. Nós estamos no semiárido nordestino. Nós vivemos agora, recentemente, um problema grave, que foi o problema da seca, né? E quem acompanha, como eu acompanho a questão dos índios Anassé, das comunidades de Caucaia e de São Gonçalo, a gente viu que no Ceará, nesse período que durou de 6 a 7 anos, faltou água em muitos municípios, em muitas comunidades do interior do Ceará, tá certo? Que foram servidas com carro-pipa, que a gente sabe que muitas vezes não tem uma boa qualidade de água, tá certo? Enquanto que um único local
num único local essa água não faltou nunca, que foi no complexo industrial e portuário do Pecém, né, onde estão grandes indústrias, né, hiperconsumidoras d'água, né, como é o caso da Companhia Siderúrgica do Pecém e das termoelétricas do Pecém, que são as maiores do Brasil, que consomem, né, em torno de 1.000 litros d'água por segundo, até muito mais do que aí. Então você tem um governo, tá certo, que na verdade fica construindo, né, toda uma infraestrutura hídrica para atender a esses empreendimentos, muitas vezes, né, vamos dizer, prejudicando as comunidades, né? E no nosso ponto de vista, tá certo, desrespeitando o próprio direito humano fundamental à água, né, que está presente numa declaração, né, que é a Declaração das Nações Unidas, né, uma declaração que fez 10 anos agora, foi levada para lá pelo governo da Bolívia, né, que o direito humano à água e ao saneamento básico, né? Então, isso tem na lei federal, que é a Lei 9.433, e também na lei estadual, o que a gente chama de uma escala hierárquica, de uma ordem de prioridades, aonde, no caso de escassez, tá certo, você tem que atender ao abastecimento humano, tá certo, e à dessedentação animal. No Brasil, no Ceará, isso se inverteu, tá certo? Para garantir a água para esses empreendimentos, né, muitas vezes se sacrifica a população, porque se assina para trazer esses empreendimentos, se assinam os chamados protocolos de intenção. Esses protocolos, tá certo? Eles como que amarram o governo, tá certo? Né, a esse entendimento. E não é um projeto simples, né? Quando o Erivan fala de comunidades, tá certo, que estão no entorno, né, e estão na chamada área de influência, porque essa é outra coisa importante, que está na legislação ambiental. Você tem que ter a área direta, a área do empreendimento, a área de influência direta, mas tem toda a área de influência indireta, até onde esse projeto ele pode impactar, né? E aí, se você trabalha com essa ideia da contaminação, tá certo? Que tanto é uma contaminação da água, como pode ser uma contaminação, né, pelo ar, tá certo? Através dessas pilhas, né, que vão, né, de rejeitos que vão estar ao ar livre. Nós tivemos recentemente um problema gravíssimo em Quiterianópolis com a mineradora chinesa, que levou, inclusive, a contaminação, né, de um afluente do rio Poti. Olha o Poti aí, Potiguar, que está aqui nos assistindo, Rio Poti, que é, por sua vez, faz parte da bacia do Rio Parnaíba, né? A gente viu que esse tipo de método, né, de pilhas, ele também leva a esse tipo de contaminação. E você tem toda, tá certo, a área que vai ser impactada no transporte de um material extremamente perigoso, né, até chegar, né, ao Porto do Pecém. Se vier ao Porto do Mucuripe, se for pelo Porto do Mucuripe, como está passando, passa inclusive por dentro de uma unidade de proteção integral na cidade de Fortaleza, que é o Parque Natural das Dunas e a APA da Sabiaguaba, tá certo? Onde tem essas comunidades tradicionais e todas essas comunidades, né, na Praia do Futuro, né, de Sabiaguaba até chegar ao Porto do Mucuripe. Então, uma das questões importantes que eu sei que nossas companheiras que são da área jurídica estão trabalhando e que é fundamental, é que nós possamos exigir uma consulta, tá certo? Uma consulta prévia, livre e informada, como está na Convenção 169 da OIT, como uma pré-condição, né, para esse licenciamento. No licenciamento, a gente vai ter que ter a audiência ou as audiências públicas. Mas a gente não pode confundir as duas coisas. As audiências são importantes, elas levam a um debate muito importante, claro, mas a consulta livre, prévia, informada, ela é uma possibilidade, inclusive, da comunidade decidir sobre todas essas questões. Porque não é brincadeira, eu já vou caminhando aqui para o fim, Erivan. Eu andei dando uma olhada no termo de referência do IBAMA. Esse projeto está previsto para 26 anos. Olha aí, neném. 26 anos. Você imagina esse período, Josi?
26 anos as comunidades tendo que conviver, né, com uma, aspas, bomba, tá entendendo? Uma bomba não para explodir, mas uma bomba de efeito retardado e constante durante 26 anos, tá certo? Né, do ponto de vista da contaminação do solo, do ar e das águas, né? Que é um projeto que não é só de mineração, mas também de beneficiamento, tá certo? Desse material extremamente radioativa, tá certo? Então, essas questões todas, né, colocam uma necessidade, eu concordo, a Arivan falou logo no início, tá certo? De que esse processo não possa ser feito a toque de caixa. E é importante chamar, né? Eu já fui parlamentar, chamar o governador Camilo à razão. Né? Uma coisa, efetivamente, é um governo Bolsonaro, que é um governo militarista, é um governo que quer realmente trabalhar nessa perspectiva da energia nuclear, porque tem o projeto do submarino nuclear, tá certo? Porque é um governo que não tem compromisso nenhum com a questão ambiental, nem com a questão dos direitos humanos, nem com os povos, né, e comunidades tradicionais. A outra coisa é um governo, tá certo, que tem um diálogo, tá certo, com a Via Campesina, com a MST, a gente sabe disso, tá certo, até pelo pai do governador, o ex-secretário, ex-deputado Eudoro Santana, tá certo, que abre muitas vezes os espaços para esse debate, e a gente fazer uma discussão com o governador, entendeu? Não é esse tipo de desenvolvimento que se quer, não é esse tipo de matriz energética, tá certo, que a gente quer para o estado do Ceará. Um estado que tem, né, um grande, aspas, reator nuclear, que é o Sol, né, que nos fornece essa energia gratuitamente, né, que garante, tá certo, as vidas dessas, oi, socorro, dessas comunidades. E, acima de tudo, eu já fecho, né, um abraço também para Lourdes Vicente, que está falando aqui, eu já fecho colocando isso. Nós temos alternativas, não só alternativas do ponto de vista da geração de energia, mas do ponto de vista do desenvolvimento, né? Foi muito bem dito aqui pela Neném, tá certo? De como a agricultura camponesa, a agroecologia, tá certo? A agricultura familiar, ela é efetivamente aquilo que gera emprego, renda e um bem viver, não é? Nós não estamos trabalhando com materiais que podem levar a crescer os números de câncer, que pode levar, inclusive, até mesmo a morte, né? O próprio pessoal daí, a gente sabe, visitou Caetité, na Bahia, que é onde tem outra mineração, tá certo? Onde tem outra jazida, e sabe dos impactos que aconteceram para a vida dessas pessoas. Então, eu acho que o nosso dever, como militantes, como advogados, como militantes da área da saúde e tudo mais, primeiro, alertar a população, não só de Santa Quitéria, onde é o impacto direto, mas de todo o Ceará, sobre o perigo que é, tá certo, esse tipo de mineração que está sendo proposto, né, e que a gente possa, efetivamente, derrotá-lo novamente. Já foi derrotado uma vez, tá certo? Se o estudo técnico, né, a análise técnica do licenciamento, do EIA-RIMA, for feito com seriedade, eu tenho absoluta certeza de que não passarão novamente. Então, eram essas reflexões. Eu não sei se eu me estendi demais, às vezes eu fico preocupado com isso, mas quero, portanto, trazer o nosso apoio. A Comissão de Direito Ambiental assinou o manifesto, nós debatemos dentro da comissão, é a posição unânime da Comissão de Direito Ambiental. A própria Thalita está um pouco afastada do cargo do doutorado, mas ela também faz parte da nossa comissão, e a gente quer colocar, portanto, né, eu sei que já está acontecendo, mas para ampliar, né, os advogados e advogadas da comissão, e tenho certeza da RENAP, né, nesse processo solidário, tá certo, de luta, né, contra esse dragão do mal, né, que está aí adormecido e que a gente quer que ele continue adormecido. Tá bom, pessoal? Obrigado aí, obrigado, Arivan. Obrigado a todos pela atenção. Desculpe se eu me estendi um pouco. E aí, se vocês Muito obrigado. Se vocês não virem mais minha janelinha aí, é porque eu estou quase saindo aí para uma missa de 7º dia, tá certo? Ok. Muito obrigado, João, pela sua explanação, né? Só para emendar aí na fala do João, gente, eu falei aqui das terras indígenas,
e ontem nós refletindo aqui no nosso grupo da Articulações Nucleares, os companheiros do Trama, as companheiras. Então, a Serra das Matas, que ainda está em estudo, compreende os municípios de Santa Quitéria, Monsenhor Tabosa, Boa Viagem e Tamboril, e contempla os povos potiguaras, tabajaras, tubiba, tapuia e gavião. Isso significa dizer que é um grande complexo, né, de resistência dos povos indígenas nessa região da Serra das Matas, que compreende também o município de Santa Quitéria. E na região de Canidé tem os povos Canidé, Icarão, Jaguaribaras, que é de Canidé, na verdade, os Tapebas e Anassés, que são de Caucaia, da qual o João falou, né? Então, todos esses povos da qual eu citei aqui, eles estão na rota desse empreendimento da qual a gente está também refletindo aqui, né? E eles deverão, na verdade, ser consultados de forma livre, prévia e informada, como disse também o João aqui, pelo que dispõe a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Então, nós vamos refletir com esses povos. Também tem as comunidades quilombolas, que, por exemplo, Caucaia tem umas 2, 3, que eu agora não sei citar os nomes. Mas eu queria aqui retomar com a companheira Josi, que, infelizmente, a internet dela parece que caiu um pouquinho. E aí eu queria, Josi, que você retomasse a sua fala e viesse fazer parte de novo da roda. Seja bem-vinda. Vamos ver se dá certo agora. Boa tarde a todos os companheiros, a quem nos acompanha nas transmissões. Como eu já fui apresentada, né, eu sou a Josi, moro no distrito de Lagoa do Mato, a 15 quilômetros da Jazida. E hoje o que a gente mais teme é pelo o aumento que vai vir, o grande aumento no índice de câncer, que a gente já tem, mas e com a abertura da mina vai aumentar, e também na contaminação dos nossos alimentos, já também que eu faço parte da Cooperativa Sertaneja Cearense, FAP, que ela atua nos municípios de Itatira, Santa Quitéria, Madalena, Boa Viagem, Canindé. Então, hoje, como a companheira Nenê falou a respeito dos empregos, a gente hoje, pela Cooperativa da Agricultura Familiar, a cooperativa comercializa, no ano sem ser pandemia, já chegamos a comercializar 1 milhão. E esse 1 milhão, ele fica todo dentro das casas, essa renda, ela fica dos agricultores. Então, quando você vê uma cooperativa em município como os nossos municípios, que são municípios pequenos, isso é só os 30% da renda que vem do PENAI, isso é 30%, tem município que não comercializa os 30%, e que a gente vê hoje os nossos sonhos indo embora, porque eu pude acompanhar alguns comentários, alguns vídeos sobre Caeté, lá os agricultores falam, os camponeses falam que os produtos deles perderam valor. Quando eles chegavam na feira, só eram aceitos quando não tinha mais nada, e era com um valor abaixo. Então, hoje, nós comercializando 1 milhão, esse 1 milhão pode não ser muita coisa para alguns, mas para nós, agricultores, que fica dentro das nossas casas, nossa renda, nós temos uma renda. E essa renda, ela vai ser tirada. E quando a gente, nossos agricultores, a maioria são aqui próximo da Jazida. Não fica muito distante, fica 20 quilômetros, 30. E a contaminação do solo também. Porque a nossa água, elas são de poço artesiano. E tipo Saco do Belém, que é Santa Quitéria, distrito de Saco do Belém, lá todo mundo tem irrigação. Lá tem produção de tomate, que é tirado, o excedente leva para a Ceasa, de 2 carradas por semana para a Ceasa. E eles vão perder esse mercado. E quando a gente fala para a população a respeito do que é o que vai trazer, eles falam, eles não estão com conhecimento da questão
que vai aumentar os índices de doença, que os nossos produtos vão ser contaminados. Eles falam assim, não, mas já vieram aqui explicar para a gente que o urânio, ele só é radioativo depois dele enriquecido. O urânio bruto, ele só é uma pedra, normal. Então, eu tive, nesse longo dessa semana, eu conversei com muita gente, assim, passando na rua e conversava com as pessoas, era isso que as pessoas me falavam. Que o urânio, ele é uma pedra normal, que ele não é radioativo, ele só é radioativo quando ele é enriquecido, que ele se torna perigoso. E quando nós vemos os nossos agricultores perder os seus mercados, a cooperativa hoje, ela tem uma cooperada que ela já investiu mais de 100 mil reais numa agroindústria de polpa. E quando a gente vê que a polpa tem muita saída, mas a nossa produção é muito próxima também. As plantações são próximas, então hoje a gente tem esse medo. Tem medo porque vai ser de 20, como o companheiro João falou, 24 anos. Eu já vi em reportagem que é 20 anos. E depois que isso terminar, findar, ainda fica os resíduos, fica o lixo que fica lá, todo o lixo atômico que fica lá, que não vai ser tirado. E isso vai ser muito prejudicial à nossa saúde, prejudicial daqui que não se recupera rapidamente, o solo, a água. Isso era a minha participação, que eu tenho que nos deixa preocupado com a exploração do minério de urânio e fosfato. Muito obrigado, Josi. Essa sua fala traz muita segurança, né? Daquilo que você já vem refletindo por aí, já sabe do que isso pode causar. E não tenhamos dúvidas que por onde a mineração passou nesse Brasilzão afora, desde o processo da colonização, o que deixou, infelizmente, foi terras arrasadas. E, infelizmente, os camponeses e as camponesas dessa região aí podem ser mais uma vítima disso, né? Mas nós não vamos deixar, porque os camponeses e as camponesas também, quando resolvem lutar por um objetivo, sempre ganham, né? Então, a gente vai aqui refletindo, somando forças. Então, eu queria justificar aqui, gente, a companheira Karine, que é lá do assentamento Queimadas, vizinho a Morrinhos, inclusive, da qual eu mando o nosso abraço aqui da nossa roda de conversa. Ela teve uns problemas com a internet, infelizmente, não vai poder estar com a gente aqui para fazer também a sua fala. Mas desde já mandar um alô para toda a região, de Santa Quitéria, de Itatira novamente, de Canidé, de Madalena, de Fortaleza, de Crateús, de Ipaporanga, de tantos outros municípios que estão aqui vendo a gente. Peço que vocês compartilhem o link aqui onde está sendo transmitido, para poder essa nossa história, essa reflexão chegar ainda mais longe, né? Tem outra companheirada de outros estados aí, como eu já falei, desde Pernambuco, Bahia, São Paulo, tem do Rio de Janeiro, que eu já vi por aqui. Bom, tem outros estados aqui, de Minas Gerais, inclusive, também. Então, muito obrigado aqui por estar se somando nessa luta. E eu queria chamar a companheira Raquel Rigoto, nossa professora, lutadora do povo, que é mineira, mas também é cearense, para poder vir para essa roda de conversa. E, Raquel, eu queria que você, inclusive, começasse, não, reflita durante a sua fala sobre isso que o Jorge trouxe, que é essa complicação em relação à saúde humana, enquanto os nucleopatas dizem por aí de que a mineração a gente recebe até do sol, olha só como é que eles falam disso, né? A gente tem não sei o que quando vai fazer uma obturação de dente, tem que ter não sei o que no raio-x que tem a radiação. Então, eles ficam justificando que o processo de Santa Quitéria é isso. Então, eu queria que você tirasse essas mentiras aí do caminho e contasse, de fato, o que é que tem a ver a radioatividade da mineração do urânio com o processo da saúde humana, da saúde do território como um todo. E seja bem-vinda mais uma vez. Vamos lá. Muito obrigada, Erivan. Boa tarde a todo mundo que está aí acompanhando esse nosso momento.
É importante para a gente estar junto, estar aprendendo uns com os outros, estar trocando essas informações e difundindo, né? Porque, como o João Alfredo falou, nós estamos retomando uma luta da qual nós já fomos vitoriosos e seremos novamente, porque isso é uma necessidade, né? Eu fico impressionada, diz que Josi acabou de contar aí agora, né, que eles estão falando com o povo na rua que o urânio é só uma pedra, né? Isso é uma desinformação, isso é uma informação perversa e irresponsável, né? Desculpa, eu ia começar mais calma, mas eu fiquei impressionada de ver como que o pessoal está falando sobre isso, né? Porque quem está certo é o povo quando diz que esse dragão não pode acordar. O urânio, gente, ele é um metal instável. Isso significa que ele se modifica. Ele tem aquilo que se chama cientificamente de uma cadeia de decaimento, em que ele vai se transformando em outros compostos, né? Em tório, rádio, radônio, polônio, chumbo, bismuto. E cada vez que ele faz uma transformação dessa, ele emite uma radiação. O tempo inteiro isso está acontecendo. O urânio 238, por exemplo, ele tem uma vida de 4,5 bilhões de anos. Então, o que nos preocupa não são apenas os 20 ou 24 ou 26 anos que o empreendimento vai funcionar. O grande perigo é que esse dragão está quieto lá debaixo da terra. O projeto anterior, apresentado pelo consórcio em 2014, supunha a retirada de 118 milhões de toneladas de minério de debaixo da terra. Essas toneladas, né, que são explodidas, lavradas, depois são transportadas, britadas, moídas, peneiradas, homogeneizadas, elas são pilhas de fontes de radiação. Né? E onde esse processo de emissões está acontecendo o tempo todo. A mesma coisa nas pilhas que eles chamam de rejeitos, né? Que seriam, eles dizem estéreis, são estéreis do ponto de vista financeiro, porque seria muito oneroso, muito custoso continuar beneficiando esse minério para continuar extraindo o urânio, né? Mas, na verdade, ele ainda vai conter urânio e todos os filhos do urânio dessa cadeia de decaimento. Então, se essas pilhas com 90 metros de altura, 70 metros de altura, ocupando vários hectares, vão permanecer ali, a emissão de radiações vai continuar. O tório, por exemplo, o tório 230, ele tem uma meia-vida de 8.000 anos, em que ele vai continuar emitindo energia. O rádio, 1.600 anos. O tório... Não, o tório já disse, né? Então, a preocupação nossa... ela vai do local ali, das pessoas que estão sendo iludidas com a possibilidade de um emprego nessa mina, um desses 500, né? Que além do risco da radiação, e no caso ali é mais grave, porque no momento da radiação, da mineração, são encontrados bolsões de urânio, de radônio, que é um gás filho do urânio também, extremamente radioativo. Ele é a segunda causa de câncer de pulmão no mundo, depois do cigarro. E quando se está lavrando uma jazida onde há urânio, e outras jazidas também, esse gás está ali em bolsões debaixo da terra e ele se expande. E com ventos de 16 quilômetros por hora, ele atinge até 1.000 quilômetros de distância, esse gás. Então, tem ali os trabalhadores da mina, né, que vão estar muito expostos, além disso, a questão do ruído, das explosões, dos acidentes com máquinas, da própria sílica, né? As comunidades do entorno, né, que vão receber a poeira no momento em que está sendo lavrado, moído, peneirado, britado, etc., transportado, né, o vento batendo nessas pilhas, que vai espalhar essa poeira. Essa poeira pode depositar nos telhados das casas,
E aí, quando vier a chuva para abastecer as cisternas de placa que garantem a vida das pessoas no semiárido, esse material radioativo vai para dentro da cisterna. Imaginem, do ponto de vista da saúde pública, o que isso significa. As águas que também vão levar, né? O rio Groaíras, que a Neném citou, ele é da bacia do rio Curu, que abastece Sobral, a segunda maior cidade do Ceará, né? A trajetória dessa poeira do Yellow Cake, né? Que é o produto final deles, até o porto do Pecém, né? Onde tem todas essas comunidades tradicionais, os Anassé ali, né? Isso tudo são preocupações enormes da saúde. Por quê? Esse urânio e seus filhos do decaimento, o que eles provocam na saúde? Aborto, más formações congênitas, que é o quê? Quando as crianças nascem com defeitos físicos visíveis ou nos órgãos internos, né? Depressão do sistema imunológico. Nós estamos num mundo que está vivendo uma pandemia, mas virão outras, pelo estrago que nós já fizemos nesse mundo. Então, imaginem, a gente está com o sistema imunológico deprimido, no momento em que a gente precisa tanto dele, né? Retardo físico e mental, especialmente em crianças, que são 40 vezes mais sensíveis a essa radiação do que os adultos. E os cânceres, né? Que inclusive a legislação brasileira reconhece o urânio, o radônio, o tório como cancerígenos, né? Então, essas são preocupações com a saúde que a gente tem e que não se limitam só ali a esse território e nem até o Porto do Pecém, né? Porque esse é um combustível que vai abastecer, vai ser beneficiado, concentrado para abastecer usinas nucleares, como tem, por exemplo, em Pernambuco, em Itacuruba, né? Mas meu tempo já está terminando, só uma questão que eu acho fundamental. Eu vi aqui que está conosco hoje a Isolete, da campanha do Cerrado e da CPT, companheiros da CPT da Bahia, onde também há uma mineração de fosfato, no Rio Grande do Sul também. Gente, no estudo anterior do projeto de 2014, eles não conseguiram deixar claro para nós em que medida o fosfato vai ser totalmente separado do urânio e de seus filhos. Então, por exemplo, nós tivemos informações de que havia ainda tório no fosfato. Esse fosfato vai ser usado para formar fertilizantes químicos que o agronegócio vai espalhar pelo Brasil inteiro. Então, é uma preocupação enorme nossa. Essa luta não é só contra a mineração, ela também precisa envolver a quem luta contra o agronegócio. Porque se o fertilizante químico já é um estrago, por exemplo, pensando nas mudanças climáticas, na eutrofização das águas, um fertilizante que, além de tudo, ainda tem radiação com o tório e que vai ser espalhado e que depois você nunca mais vai ter jeito de recolher isso de novo e de consertar esse estrago, né? Então, é um problema muitíssimo sério do ponto de vista da saúde pública, e que a gente precisa estar muito forte, muito unido e muito convicto, né, de que nós não podemos deixar esse dragão acordar. Vou até falar baixinho para ele continuar dormindo. Tivesse mais tempo, falava mais umas coisinhas. Obrigada. Companheira Raquel, muitíssimo obrigado pela sua fala, pela sua resistência, por estarmos sempre com a gente aqui, com o pessoal do Núcleo Tramas, da qual contribuiu muito com os processos de pesquisa até então e vamos continuar nessa luta. Eu queria chamar então agora o nosso companheiro Chico Ítaca, o Chico, que é um companheiro, um grande companheiro internacionalista nessa luta antinuclear, desde o Japão, desde conhecer muito bem a história de Chernobyl, com os companheiros franceses, que inclusive alguns assinaram a nossa nota pública, que vai ser lida daqui a pouco, com o pessoal da Argentina, com o pessoal de Angra dos Reis, não é, Chico? E daí, Chico, eu queria que você pudesse nos trazer, nesses 6, 8 minutos que você tem,
um diálogo da conexão dessa relação da mineração do urânio de Caetité, na Bahia, de Poços de Caldas, que foi lá nos anos 80 ainda, essa possível mineração de Santa Quitéria, que nós não vamos deixar, é claro, é possível por causa do projeto, né? Com relação à história da usina que querem instalar no Vale de São Francisco, lá em Itacuruba. Então, como você conhece muito bem as mentiras do programa nuclear brasileiro, eu queria que você relatasse aí aquelas que são primordiais para a gente conhecê-las. Então, seja bem-vindo, Chico, estamos juntos, vamos lá. Obrigado pelo convite para participar aqui dessa ótima roda aí, que eu estou aprendendo muita coisa. Mentira é o que mais marca a política nuclear no Brasil e no mundo. Esconder informação, desinformar. Essa história, realmente, que a Raquel chamou atenção, que a nossa amiga, como é que ela chama? Eu esqueci o nome dela, meu Deus, como é que é? Que falou aqui da chamada pedra de urânio não é radioativo, é tão impressionantemente deslavada, que eu não sei como as pessoas têm coragem. Aliás, cá entre nós, eu conheci meus contatos em geral aí, porque eu não sou nem físico nuclear, nem nada, eu estou relativamente só há 10 anos nessa briga, mas eu conheci muita gente, eu conheci alguns cientistas nucleares que davam um nome muito bom para os promotores dessa opção energética, que é energia nuclear com usinas. Eles chamam essas pessoas de nucleopatas, né? Não é psicopata, é nucleopata. É uma forma nova, não está classificada ainda na psicologia, mas a gente entende bem o que é isso. São pessoas que perderam o bom senso, o mínimo de bom senso, porque aqui nós já listamos os horrores que nós podemos ver aqui em torno de Santa Quitéria. Imaginou no mundo o que acontece. Eu não vou, evidentemente, falar de estudos, é que a articulação antinuclear da qual eu faço parte, e que faz parte, promove essa roda de conversa também, na conexão, está trabalhando todos esses setores, porque é o que eles chamam de ciclo do urânio. Onde é que começa e onde é que termina. Eles têm desde o começo. Começaram com, cá entre nós, no Brasil, a ideiazinha deles, dos anos 50, era fazer a bomba atômica brasileira. Não deu certo, uma série de elementos. Né? Resultado, de repente apareceu a hipótese de fazer usina nuclear. Usina nuclear e que virou, inclusive, a melhor maneira de chegar na bomba. Então vamos fazer usina. Então começaram a fazer Angra 2, e assim foi. Mas daí tem que, para alimentar a usina, tem que ter urânio. Então, vamos fazer mina. Resultado, fizeram uma mina lá em Poços de Caldas, começaram a abrir em Poços. O que restou dessa mina? Um buracão e restos da mineração, da moeção de urânio, da pedra de urânio. E esses restos constituem hoje uma das barragens mais perigosas do Brasil, que é uma barragem de rejeitos radioativos, que não é como essas outras barragens que inundam, matam um monte de gente por afogamento, etc. Essa vai espalhar elemento radioativo em distâncias muito maiores. Bem, aí começa por aí. Esgotando Poços de Caldas, eles foram para Caetité, na Bahia. Agora estava meio paradona, agora resolveram abrir mais uma mina em Caetité. E agora estão tentando fazer essa aqui de Santa Quitéria. Com o detalhe de que aí eles meteram juntos os troços do fosfato, mas a Raquel já mostrou bem o risco ainda maior que tem. Então, no fundo, além disso, nós temos que trabalhar com Angra, que é o grande problema. As duas usininhas que tem lá, velhas, estão querendo prolongar o tempo de funcionamento delas, mais 20 anos para o Angra 1, querem construir uma loucura, Angra 3, que é uma usina feita em 2020, com um projeto de 1976, sem que eles tenham atualizado de fato, e antes o projeto elaborado antes de acontecerem os grandes acidentes nucleares por causa do projeto que assistiram, finalizados nos Estados Unidos, Chernobyl, Fukushima, então é uma autêntica loucura. E agora inventaram a loucura de Itacuruba,
Quer dizer, fazer 6 usinas nucleares na beira do São Francisco, com o risco de tornar radioativo o Rio São Francisco, lá no sertão de Pernambuco. Então, são todas essas coisas. E restos, temos que trabalhar com o resto das coisas das usinas, que é o caso de Caldas, que é de Poços de Caldas, e o caso também, um outro, a Raquel lembrou, o tório. O tório é um dos produtos de decaimento do urânio que existe muito nas praias lá de Espírito Santo, como é que chama as praias lá? Eu até anotei o nome, porque eu sempre esqueço o nome. Guarapari. Que até hoje tem restos desses minérios em São Paulo, num depósito de uma Nuclemon, uma empresa que se criou num certo momento, e que estão ainda irradiando. Elas estão, inclusive, a 20 metros de um ponto de ônibus. Eu já fui lá medir, tem mais radiação lá do que... Porque a radiação existe sempre na Terra, em todo lugar. Tá, toda parte tem, mas é um nível que nós aguentamos. O homem sobreviveu a esse nível de radiação ao longo dos anos. Então, ali nesse lugar tem radiação permanentemente batendo no ponto de ônus 4 vezes mais do que o nível normal que a gente pode aguentar. Isso ninguém fala, é mentira, desinformação, esconde, etc. Mas eu queria falar para vocês de 2 coisinhas rapidinhas, para não passar muito o meu tempo aqui. Sobre a Nuclemon, além do problema do minério que está acumulado lá a 20 metros do ponto de ônibus. Além disso, temos as vítimas da extração do tório das areias monazíticas de Guarapari, que são mais de 100 trabalhadores, todos eles com 1000 problemas de saúde, de diferentes tipos, e que foram abandonados, literalmente. Estão lutando para os seus direitos, conseguiram algumas coisas, mas, na verdade, é uma vergonha o que diz respeito a esses trabalhadores. Mas eu queria, antes, passando já direto para o caso aqui nosso, queria falar 2 coisinhas somente. Uma é uma coisa que a Raquel já citou e que se fala muito pouco em geral, o tal de radônio. O tal de radônio é um dos produtos de decaimento do urânio, que está em tudo quanto é lugar que tenha minério, granito, rocha, alguma coisa, ele está no ar. E nós respiramos esse radônio. Ela falou que é a 2ª causa de morte no mundo por câncer no mundo, depois do cigarro. Agora, acontece, vejam bem, isso eu queria chamar a atenção de vocês, principalmente quem mora e que está lutando diretamente, tanto em Caetité quanto em Caetité, o pessoal sabe muito bem disso, tanto em Caetité quanto em Santa Quitéria. Quando se moe o urânio, se tritura para ir trabalhando nele, para ir fazendo todos os processos para reduzi-lo depois a pastilhinha de urânio, de um tipo de urânio que pode ser quebrado nas usinas nucleares, em todo esse processo ele sai radônio, mais do que o natural, que sai naturalmente. Eu devo estar respirando radônio aqui onde eu estou, talvez como era o 5º andar de um prédio, menos do que respiram os lá do 1º andar. Mas tem radônio, mas é um nível aceitável. Acontece, o que vai acontecer? Na mina e no entorno da mina. Vai se produzir continuamente muito radônio, continuamente. E esse gás, como todo gás, é invisível. Além disso, é inodoro, não se sente cheiro nenhum. Além disso, não tem cor, não se vê nada. E por onde que ele entra na gente? Pelo nosso nariz. A gente não precisa nem pegar nele, nada, como os outros tipos de elemento radioativo, você pega, ele te contamina. Não, aí não. Você está andando num lugar que tem gás radônio, você respira. E para onde ele vai? Exatamente, diretamente para o pulmão. E a meia-vida do radônio é muito curta, não é como o plutônio, como esses outros que a Raquel falou, de milhões de anos, milhares de anos. Ele não, a meia-vida dele é 3 dias, uma partícula de gás radônio. 3 dias, 3 dias e meio, só que é um atrás do outro, para quem está no lugar em que ele está sendo produzido permanentemente. Então, esse é um dado fundamental que se tem em conta para a questão da mineração. Por que a mineração é especialmente perigosa? Por que esse dragão é tão perigoso? Porque ele exala gás radônio, que é a 2ª causa de morte por câncer no mundo depois do cigarro. E aí
ninguém escapa, porque não dá para você fugir daquele gás. Você nem está vendo, não sabe onde é que ele sai. Ele está em toda a área, em toda a área. E quem passa por ali está respirando esse ar digamos, se contaminando com o radônio dentro do próprio pulmão. Eu queria falar o seguinte, eu falei do ciclo do urânio que pega na mina e vai até a usina. Não, depois da usina tem um velho problema do lixo, que é o combustível usado da usina, que é muito mais perigoso ainda, dentro do qual tem o tal de plutônio, que tem a meia-vida dele de 24.100 anos, mas se fizer o cálculo, são milhões de anos que ele vai continuar empesteando. E o drama disso tudo, e que tudo isso está sendo feito para infestar a Terra, como disse a Raquel, depois não dá para tirar mais. Uma vez que espalhe junto com o fosfato para a agricultura, já não tem mais jeito. Ali está agora, não tem. Até o fim do mundo, não vai ter. É uma das causas mais sérias que o mundo enfrenta de sua própria destruição pelo trabalho humano. Nós, seres humanos, sendo capazes de distribuir. Mas de destruir dessa forma. Então, pensem bem no radônio e pensem na impossibilidade de aceitar também o fosfato. Quer dizer, tanto o urânio, pelos perigos do transporte, passando por Fortaleza, isso tudo que vai irradiando, vai escapando, vai tudo, o minério que resta fica aí, e na emanação de gás radônio que vai matando a gente, todo mundo, silenciosamente. Mas eu queria falar uma coisa para vocês, uma sugestão, se vocês me permitirem. O título da declaração de vocês Santa Quitéria, território livre de mineração de urânio e de fosfato. Vocês podiam transformar essa frase numa lei municipal. É uma luta que agora poderia ser começada nesses tempos de eleições e depois ser continuada, porque vocês podem perfeitamente fazer uma iniciativa popular de lei, que implica em que toda a população é chamada para assinar essa iniciativa. E com isso se tem uma bruta mobilização, uma bruta discussão e explicação do porquê disso tudo. E essa lei passar na Câmara Municipal. Lá na Bahia, em Itacuruba, eles estão com um problemão, porque a Assembleia Legislativa de Pernambuco, não sei quais foram os deputados naquele tempo absolutamente conscientes, que enfiaram na lei, na Constituição Estadual, é proibido na usina nuclear do Estado de Pernambuco, enquanto não esgotar as outras possibilidades de produção de energia. E agora, um dos problemas que os nucleopatas estão tendo é uma PEC, uma mudança constitucional para tirar esse artigo da lei. Então, vocês podem perfeitamente, e não sei se vão conseguir. A luta nossa lá, uma das nossas lutas da articulação é fazer com que essa PEC seja rejeitada. E aí, então, continua essa proibição. Aí eles vão ter que enganar os baianos, do lado de lá do Rio São Francisco, para ver se botam no São Francisco. Ou vão enganar os sergipanos, ou enganar os mineiros, ou enganar os alagoanos, onde seja, ou por onde passe o São Francisco, eu vou ter que enganar. Não dá para enganar. Então, essa lei municipal, depois vamos discutir se é constitucional, se não é, mas vamos discutir até o STF. Mas dizer para vocês que exatamente nesse momento, os argentinos, inclusive, têm até mandado até um apoio à luta de vocês, à declaração. Os argentinos acabam de fazer uma iniciativa popular de lei no município de Chubut, lá na Patagônia, na província, em que eles estão introduzindo exatamente isso. Aqui, nesse município, é proibido mineração, produção de energia elétrica nuclear e transporte de material radioativo dentro do município. É uma leizinha. E eles já conseguiram o que precisa, lá um mínimo de 15 mil, eles conseguiram 30 mil assinaturas, já estão fazendo essa lei, uma briga que eles começaram agora. Eu vou pedir autorização para o Erivan, para vocês aí, para botar na petição que está correndo na internet essa informação, para vocês saberem o que está acontecendo. É uma luta equivalente a essa, a de vocês, que está sendo feita lá na Argentina e em muitos outros lugares do mundo, na Austrália, na Nigéria, em todo lugar onde tem mina de urânio, tem briga contra a mina de urânio. Então, nós temos aqui nos reforçar
e usar esses instrumentos. Nós conseguimos agora enfiar na internet, através da change.org, uma petição, né? Somos contra a usina nuclear, somos contra a mineração de urânio no Ceará. Pusemos essa petição ontem, ao meio-dia. Hoje, 20, 30 e poucas horas depois, nem um dia depois, já está com mais de 300 assinaturas. Não sei se vocês já viram, mas aí, está sendo posto aqui embaixo no site change.org, somos contra a mineração de urânio no Ceará. Mandem brasa nessa petição, o máximo possível de assinaturas, consigam divulgar ao máximo, que através desses instrumentos a gente vai tentar chegar no grande instrumento, que é uma lei municipal, proibindo não só Itatiaia, mas toda e qualquer mineração do urânio no Ceará, a passagem de mineral radioativo pelo Ceará e a construção de usinas nucleares. Boa sorte, vamos em frente, que a luta é brava, mas é bonita. Muito obrigado, Chico, pela bonita fala, por trazer para a gente várias ideias, inclusive, né, para a gente incrementar ainda mais aqui na nossa luta no estado do Ceará. Bom, nós já estamos excedendo um pouquinho do tempo, mas eu não sei cortar ninguém, viu, Raquel? Por isso a gente vai conversando aqui. Eu vi aqui que nas redes sociais tem muita gente acompanhando a gente, então o programa continua, digamos assim, né? Mas a gente já está do meio para o fim, daqui a pouco a gente termina. Eu ia cantar uma musiquinha agora, mas eu acho que eu vou diretamente chamar os companheiros, a companheira Lívia e o companheiro Rafael Potiguar, que vão entrar aqui na sala com a gente para poder fazer a leitura da nossa nota, intitulada, como o Chico já falou, Santa Quitéria, Território Livre de Mineração de Urânio e Fosfato. Essa nota foi escrita também, Chico, há uma semana, e em uma semana só a gente conseguiu quase 200 assinaturas de organizações, movimentos sociais, sindicatos, órgãos de pesquisa de várias universidades federais, inclusive aqui do Ceará, a UFC, da UVA e etc. Então, companheira Lívia, seja bem-vinda, companheiro Rafael Potiguar, seja bem-vindo. É com vocês para fazer a leitura da nossa nota. Vamos lá. Obrigada, Erivan. Boa tarde, gente. Gostaria de saudar, né, a todas as colegas, companheiros que tão bem qualificam nesse debate urgente e importante que envolve esse projeto. Saudar também a todos e a todos que nos acompanham no YouTube, no Facebook. Vamos à leitura, né, da nota de posicionamento sobre a retomada do projeto de mineração de urânio e fosfato em Santa Quitéria, Ceará. Santa Quitéria é território livre de mineração de urânio e fosfato. No entorno do depósito mineral de urânio e fosfato, denominado Jazida de Itatiaia, localizado próximo à fronteira entre os municípios de Santa Quitéria, Itatira, Madalena e Canidé, no Ceará, vivem mais de 150 comunidades. Entre elas estão povos indígenas, comunidades quilombolas, comunidades camponesas, assentamentos da reforma agrária. Além desses povos tradicionais, existem vários distritos onde a produção e a comercialização de produtos da agricultura familiar camponesa geram trabalho digno e são fontes importantes de renda. São territórios de resistência, convivência com o semiárido, saúde, transmissão intergeracional de conhecimentos e diversidade. Além da cultura popular sertaneja, da solidariedade e do respeito ao ambiente, eles tecem modos de vida baseados no cultivo da terra e na criação de pequenos animais, na preservação e na partilha de sementes crioulas, na produção de legumes, hortaliças, frutas e ervas medicinais e no cuidado com as águas. Desde 2004, esses territórios resistem à exploração mineral dessa jazida através do que foi chamado Projeto Santa Quitéria. A partir de então, foram construídas diversas pesquisas sobre os riscos desse projeto de mineração. Associações comunitárias, moradores, moradoras, entidades, movimentos sociais e diferentes grupos de pesquisa da Universidade Federal do Ceará e da Universidade Estadual Vale do Acaraú, com apoio de outras instituições acadêmicas, produziram conhecimentos que resultaram, dentre outros, em pareceres técnicos e recomendações ao Ministério Público Federal, à Defensoria Pública da União e ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA,
atestando a inviabilidade do empreendimento do ponto de vista social, ambiental e da saúde individual e coletiva. Este órgão, né, o IBAMA, negou em 2019, após mais de 5 anos de análise, o pedido de licença ambiental para mineração. A decisão foi motivada pela conclusão de que o projeto não apresentava viabilidade socioambiental. Porém, no final de setembro de 2020, a sociedade brasileira foi notificada da nova tentativa de pôr em operação a exploração de urânio e fosfato em Santa Quitéria. Em junho deste ano, enquanto atravessávamos o auge da crise provocada pela pandemia de Covid-19, foi apresentado ao IBAMA um novo pedido de licenciamento ambiental. Entretanto, permanecem as principais questões que levaram à conclusão sobre a inviabilidade socioambiental e os riscos do empreendimento para a saúde das populações locais, para as águas e para a vida na região. A inviabilidade hídrica do projeto é notória, tendo em vista a localização da jazida em pleno sertão semiárido, sua elevada demanda hídrica e as críticas projeções sobre as consequências das mudanças climáticas para o semiárido brasileiro, como o aumento da aridez e da frequência de ocorrência das secas, que ameaçam intensificar as dificuldades de acesso à água na região. Diante dela, o consórcio empreendedor formado pelas indústrias nucleares do Brasil e pela empresa privada Fosnor, Galvani, Sociedade Anônima, com o financiamento do governo do estado do Ceará e de seus órgãos de gerenciamento de recursos hídricos, insistem em remover do licenciamento ambiental a avaliação de viabilidade hídrica e dos impactos da construção da infraestrutura necessária para o abastecimento da mineração. As informações preliminares apresentadas no licenciamento causam profunda preocupação quanto ao volume, 700 mil litros de água por hora, e a fonte de retirada das águas. Provoca indignação ainda que o governo estadual venha a público legitimar e oferecer segurança hídrica para o projeto que tantas vezes já teve sua insustentabilidade atestada. Ainda sobre o tema hídrico, esse projeto oferece risco de contaminação por metais pesados e elementos radioativos de importantes bacias hidrográficas do Ceará, como é o caso da Bacia do Acaraú. Esse risco é derivado da produção de material particulado, poeiras, contendo elementos como urânio, rádio, tório e chumbo, pelas operações de desmonte, britagem, moagem de rochas e pela dispersão do material contido nas pilhas de rejeitos provocada pela ação dos ventos. Seu microfone está desligado, Poti. Acho que... Obrigado, Erivan. Uma boa tarde a todas e a todos que nos acompanham. Sou Rafael Potiguar, do Núcleo Tramas, da Universidade Federal do Ceará. Sigo aqui a leitura. Os riscos à saúde ambiental das populações que vivem no entorno da jazida e à saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras da mineração também permanecem como no projeto anterior. Metais pesados e os elementos radioativos dispersos no ambiente pelas operações da mineração podem ser ingeridos ou inalados. Nesses casos, podem se acumular nos organismos e causar severos danos à saúde. Além disso, no projeto recentemente apresentado, foi alterada a fonte de energia para o complexo industrial e inserido o uso de coque de petróleo, que ocasionará a eliminação de gases tóxicos e metais pesados que podem contaminar o ambiente e comprometer a saúde das pessoas que vivem na região. Da mesma forma, permanecem as tentativas de invisibilizar as comunidades que vivem nos territórios, de não realizar a consulta livre, prévia e informada aos povos tradicionais, de subdimensionar a área diretamente e indiretamente afetada pelo empreendimento, de omitir os riscos do transporte rodoviário e das operações portuárias do material radioativo que se pretende escoar através da região metropolitana de Fortaleza, e de se desresponsabilizar pelo monitoramento sobre os impactos à saúde. A esse respeito, a construção de uma linha de base epidemiológica para aferir a situação de saúde referente às doenças diretamente relacionadas com a exposição a metais pesados e elementos radioativos, como é o caso de alguns tipos de câncer e de doenças renais,
é indispensável sob uma perspectiva de responsabilidade socioambiental com as populações que vivem no entorno da jazida. Esse estudo segue ausente das propostas apresentadas pelo consórcio Santa Quitéria, tanto no licenciamento ambiental anterior como no atual. Nesse e em outros aspectos desse projeto de mineração, se observa um sistemático processo de ocultamento dos riscos, o que consiste em uma estratégia perversa de desinformação. As informações sobre radiação precisam ser disponibilizadas no licenciamento ambiental conduzido pelo IBAMA. As comunidades afetadas e a sociedade interessada têm o direito de decidir e de dizer não a mais esta tentativa de destruição das condições ambientais de vida no estado do Ceará, no Brasil e no mundo. Dizer sim à vida é dizer não para a produção de combustível nuclear a partir do urânio, para a geração de energia suja, cara e perigosa através de usinas nucleares, para a produção de fertilizantes fosfatados e de ração animal a partir do fosfato, que nessa jazida está ligado ao urânio e que pode ser veículo de dispersão de metais radioativos e de contaminação ambiental. Além disso, esses fertilizantes e a ração animal são pretendidos para alimentar o modelo predatório do agronegócio, concentrador de terras, destruidor de ecossistemas e diretamente relacionado ao crescimento acelerado do desmatamento e das queimadas criminosas em nosso país. A alternativa que afirma a vida já está sendo cultivada há décadas nos territórios do entorno da jazida de Tataia, através da agricultura familiar camponesa, com amplos conhecimentos e experiências sobre o manejo da terra e das águas no semiárido, o cultivo agrícola, a criação de animais de pequeno porte, como caprinos, ovinos, abelhas, entre outros. Ela tem a capacidade de gerar trabalho e renda para a população local, com justiça social, hídrica e ambiental, sem contaminar o ambiente, esgotar a água e comprometer a saúde da região. Por isso, queremos ver o empenho e o investimento financeiro dedicados até aqui pelos governos federal e estadual para o início desse projeto inviável e perigoso de mineração, passarem a ser direcionados para as famílias camponesas, indígenas e quilombolas, para o cultivo dos seus projetos produtivos e para a regularização de seus territórios tradicionais. Pelos motivos acima mencionados, os grupos, as entidades e os movimentos abaixo relacionados se posicionam veementemente contrários à nova tentativa de exploração mineral de urânio e fosfato em Santa Quitéria. Além disso, convocam o governo federal, o governo do estado do Ceará, este segundo na pessoa do senhor governador Camilo Santana, bem como os governos dos municípios acima citados, a se comprometer com a absoluta transparência nos atos dos órgãos do Executivo Municipal, Estadual e Federal referentes a esse projeto, a abrir um amplo e democrático diálogo com a sociedade cearense, em especial com a população dos municípios de Santa Quitéria, Itatira, Canindé e Madalena sobre esse empreendimento, e a respeitar a prioridade de alocação de água da região para o abastecimento humano e a dessedentação animal, conforme determina a legislação pertinente ao tema. Ceará, Brasil, 24 de outubro de 2020. E entre os movimentos, entidades, organizações, como o Erivan falou, temos quase 200 assinaturas, dentre elas 39 organizações internacionais, destaco aqui a Articulação Antinuclear Brasileira, a Articulação Nacional de Agroecologia, o Movimento pela Soberania Popular na Mineração, a Rede Brasileira de Justiça Ambiental. Temos também importantes coletivos do campo da saúde pública e da saúde coletiva no Brasil. É o caso da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco, do coletivo Rebento, de médicos e médicas em defesa da ética, da ciência e do Sistema Único de Saúde, e a Rede Nacional de Médicos e Médicas Populares. Temos também
dentre os órgãos que assinam essa nota, que foi lida agora há pouco, importantes representantes dos povos originários, dos povos tradicionais do Brasil. Destaco o Conselho Indígena Missionário, CIMI Nacional, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, e a Via Campesina. Temos mais de 100 organizações locais e uma importante participação nessas assinaturas de associações comunitárias dos assentamentos da região, Associação Comunitária do Assentamento Roseli Nunes, Associação Comunitária dos Moradores de Riacho das Pedras, Casa de Sementes Manuel Eufrásio do Assentamento de Morrinhos. E, por fim, gostaria de destacar para vocês uma participação muito importante também, neste mês de outubro, mês dos educadores, das educadoras, de um grande coletivo de professores e professoras de Santa Quitéria, de Itatira e das universidades e instituições de pesquisa do nosso Ceará. É o caso de professores da Universidade Federal do Ceará, da Universidade Estadual Vale do Acaraú e da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz Ceará. Então, desta forma, expressamos o nosso posicionamento a respeito desse projeto que tanto preocupa e ameaça modos de vida, territórios de comunidades camponesas, não só de Santa Quitéria, né, mas de uma região mais ampla do Ceará, e como foi muito bem discutido, colocado aqui pelas pessoas que nos antecederam, é uma ameaça para o Brasil e para o mundo, nessa perspectiva de fortalecimento da produção de energia nuclear e os riscos da contaminação pelo fosfato contaminado pelo urânio. Muito obrigado. Muito obrigado, Poti, muito obrigado, Lívia, por essa leitura emocionante da nossa nota. Nós, a partir de então, vamos fazer com que ela chegue, se é que vai chegar, talvez antes da gente, na porta do governador do estado do Ceará, na porta das prefeituras, aí, como o Poti relatou na carta, de Santa Quitéria, de Itatira, de Canidé, de Madalena. Mas vamos cantar aqui um refrãozinho para a gente fazer depois os finalmente, tá bom? Sei que a gente já excedeu aí um pouquinho no tempo, mas eu continuo dizendo a vocês que tem muita gente aqui assistindo essa bonita roda de conversa. Queria mandar um alô especial também para nossa companheira do MAN, que está lá no DF, inclusive, assistindo a gente, a companheira Raquel, que é da comunicação do MAN, a companheira Karina, que está lá em São Paulo, que inclusive mandou um alô especial aqui para Raquel Rigoto. Tem companheiro nosso em Pernambuco, companheiro nosso do Pará, que também está assistindo. Um alô especial para as rádios camponesas, tanto lá de Palmares, em Crateús, como lá de Monsenhor Tabosa, do assentamento de Santana, que também estão transmitindo essa nossa reflexão. Com certeza, alguns companheiros e companheiras lá da Serra das Matas, dos povos indígenas que falamos também, estão escutando a gente. Então, a gente não sabe nem quantos estão assistindo a gente, porque aqui ninguém tem como ver o número, né? Como no Facebook, no YouTube. Mandar um alôzão, Poti. Você falou de várias instituições, mas aqui no Ceará, um alô especial para a Rede Cáritas, que assinou essa nota com a gente. Todas as dioceses, na verdade, inclusive a diocese aqui de Sobral, da qual faz parte lá o município, a paróquia de Santa Quitéria. A diocese de Sobral também assinou, em nome do bispo diocesano, Dom Vasconcelos. Bom, enfim, são muitos valores, não vai dar tempo aqui dizer, mas vamos cantar assim. A partir de então, a nossa bandeira será de um território livre da mineração de urânio e fosfato. Então vamos embalar esse refrão da música aqui do Zé Pinto, que tanto nos alegra, Brasil afora, nas lutas, quando a gente segue cantando. Este é o nosso país, essa é a nossa bandeira, é por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos que abrace essa terra, por ela quem sente paixão, quem põe com carinho a semente para alimentar a nação. Quem põe com carinho a semente para alimentar a nação. Amarelos são campos floridos,
as faces agora rosada, se o branco da paz irradia, vitória das mãos calejadas, se o branco da paz irradia, vitória das mãos calejadas. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira, é por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos mais felicidade, no céu deixa olhar cor de anil, no verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. No verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. A ordem é ninguém passa fome, progresso é o povo feliz. A reforma agrária é a volta do agricultor à raiz. A reforma agrária é a volta do agricultor à raiz. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor ao território Brasil que a gente vai seguir livre. Daí eu queria, nesse embalo da música, nesse embalo que nós estamos aqui de lindas reflexões, tanto dessa primeira parte da nossa roda de conversas, como agora depois da leitura da nossa nota, que agora já se tornou pública, de fato, né? Eu queria convidar a companheirada que está aqui na roda de conversa para, em 1 minuto e no máximo 2, fazer um breve comentário de despedida. Se quiser, pode relacionar isso com a leitura da nota. Então, deixa eu ver aqui, vamos chamando. Vamos começar agora pelo Chico Ítalo. Vamos lá, Chico, faça as suas palavrinhas final. Muito obrigado desde já por ter participado. Mete brasa. Eu também estou junto, agradeço. Estou aqui junto com a minha mulher, a Estela, que acompanhou tudo, emocionada como eu. Parabéns para vocês. Beleza, Chico, muito obrigado. Vamos chamar aqui a companheira Neném, que foi aquela que falou primeiro na nossa roda. Companheira Neném, faça os seus comentários finais. Muito obrigada por ter estado aqui com a gente, por ter recebido o convite, ter aceitado. Então, em nome da nossa articulação antinuclear do Ceará e do Brasil, muito obrigado, Neném. Então, muito obrigado a todos, companheiros, um abraço a todos que estiveram junto conosco, companheira Raquel, quanto tempo que a gente não nos encontra, companheira Josi, companheiro Poti, companheira, todos os companheiros e companheiras que estão aqui na roda, mas também quero mandar um abraço para os companheiros das rádios camponesas aí do Palmares e de Santana, então mandar um abraço para todos os companheiros dos assentamentos, das comunidades, dos acampamentos que estão acompanhando. Dizer da importância da gente seguir debatendo sobre o assunto, da importância da gente seguir esclarecendo todos nós o que há. Eu acho que a importância dessa nota ser distribuída também para todas as comunidades. É importante que cada vereador, cada prefeito que bater na nossa porta, nós temos que entregar essa nota aí na região para a gente cobrar compromisso com essa realidade. Porque é importante, nesse momento político que nós estamos vivendo, ter comprometimento e ter pessoas que se comprometam de fato com a vida do povo. É dizer que o que nós precisamos nesse momento, eu sei que Santa Quitéria, Canindé, Itatira precisa de desenvolvimento, precisa de apoio para ter emprego e trabalho para o povo, mas não é um trabalho que tira a vida e tira a dignidade e gera lucro para as empresas que nós precisamos. Precisamos, de fato, que seja investido nessa região, mas para produzir na agricultura, para gerar trabalho nas agroindústrias e nos processos, então, em torno das nossas comunidades e do nosso povo do campo. Então, um abraço a todos, seguimos firmes e fortes nessa luta que, com certeza, a vitória a nós pertence. Um abraço, gente, a todos. Obrigado, Neném. Muito obrigado aí pela sua participação, pela sua fala potente aí de camponesa, né, arretada aqui do Ceará. Queria convidar a companheira Raquel Rigoto para também vir aqui fazer as suas palavras finais. Muito obrigado, Raquel, desde já pela sua presença.
e tomara que já chegue um momentinho para a gente se encontrar pessoalmente. Obrigada, Erivan. Então, gente, nós estamos sem dúvida vivendo um momento muito difícil, né, do planeta, do país, dessa pandemia, né? Mas eu acho que, por mais que às vezes as nossas lutas pareçam difíceis de ter êxito, né, nesse contexto, a gente precisa estar se alimentando lá dentro no coração com a ideia de que desistir é conceder a vitória a eles, desde já. É deixar que eles entrem dentro de nós e matem o nosso amor pela vida, o nosso amor pela justiça. Então, o meu convite é que, apesar de tudo, a gente não perca o sorriso, como diz o cacique Babau, que o que eles não suportam em nós é o sorriso. O sorriso que vem da certeza de que nós estamos ao lado do belo, do bom e do justo, que sustentam a vida. Que a gente se mantenha encantados e vivos para seguir juntos nessa luta que vai envolver indígenas, quilombolas, movimentos contra o agronegócio, movimentos contra a mineração, movimentos em defesa das águas, dos direitos da natureza. Nós vamos fazer uma grande corrente pelo Brasil afora, com apoio internacional, e o dragão vai continuar dormindo. Muito obrigada. Muito obrigado, Raquel Rigoto, por animar os corações nossos, né? Das mulheres, dos homens, Brasil afora. A companheira Josi, muito obrigado por você já ter participado até aqui. Então, faça as suas palavras finais aqui nessa nossa linda roda. Josi? A Josi parece que travou aí a internet dela. Opa, Josi! Vamos lá. Parece que está travando, né, a internet, infelizmente. Está ouvindo, Josi? Está desligado seu microfone. Ok, vamos lá. Duas palavrinhas finais aí. Agradecer a todos os companheiros, palestrantes, a quem está nos acompanhando pelas redes sociais. E quero também dizer que essa luta é nossa, essa luta é do povo. Vamos lutar para nós deixar o dragão dormir. Muito bem, Josi, muito obrigado. Eu vi aqui que está participando aquela jornalista chamada Tânia Malheiros, né? Que o Chico é amiga do Chico. Tomara que ela faça repercutir muito essa nossa nota, entre nessa nossa luta. Vem aqui para o Ceará umas vezes, não é isso, Poti? O Poti Alívio também está aqui. Pode dar uma palavrinha final aí, ó, um acenozinho. Vamos lá, pode entrar. Primeira, Lívia. Só queria assim, dizer que foi muito bonita essa transmissão, né? As palavras dos companheiros e das companheiras que qualificam esse debate, né? Como eu já coloquei, e que ampliam esse debate, né? Não é um problema de Santa Quitéria, né? Esse projeto, ele é um problema de Fortaleza, é um problema do mundo, do Brasil, né? Então, é importante que a gente amplifique esse debate. E queria deixar meu abraço especial, né, a quem põe com carinho a semente para alimentar as pessoas, aos camponeses e às camponesas que nos inspiram também nessa luta, né, de Santa Quitéria, que desde 2014 a gente que eu venho acompanhando mais de perto, né? Então queria lembrar que a Karine, né, que estaria aqui com a gente, de Queimadas, e queria deixar meu abraço a Riacho das Pedras, a Morrinhos, a Queimadas, na figura da Karine, que estaria aqui conosco, se não fossem os problemas tecnológicos que nos impediram. Obrigada, Lívia. Companheiro Poti. Agradecer também a todo mundo que está acompanhando a gente, que está somando nessa luta importante. Dizer que desde 2014, né, quando as indústrias nucleares do Brasil vieram ao Ceará,
chegaram aqui com seu amplo histórico de acidentes em Caetité, na exploração de urânio que fazem lá, seu histórico de incapacidade técnica de gerir o passivo ambiental que produziram em Poços de Caldas, em Minas Gerais, né? São 16 anos de resistência e de vitória do povo, dos movimentos sociais contra esse projeto. E que esse projeto, né, permanecerá dessa forma, Santa Quitéria permanecerá como território livre de mineração. E, como o Chico colocou aqui para a gente, essa proposta de uma lei municipal, a gente vai seguir em luta com essa articulação que Raquel falou aqui, que é uma articulação internacional, com muitos movimentos que atuam no campo, em defesa das águas, contra os impactos da mineração, em defesa da saúde, da vida, com as populações, e afirmamos aqui o nosso compromisso com as populações camponesas da região, e colocar os nossos braços e os nossos corações à disposição nessa luta, com muita alegria. Um forte abraço, turma. Valeu, Poti. Então, já finalizando essa nossa roda de conversa, eu queria agradecer mais uma vez a Neném, a companheira Raquel Rigoto, o companheiro Poti, a companheira Josi, o companheiro Chico Ita, a companheira Lívia, o companheiro João, que não pôde estar aqui no... eu também, né? E a companheira Karine, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente, e igualmente a Lívia. Eu queria mandar um alô muito especial para as pessoas do território, da qual todos e todas aqui, acho que menos talvez o Chico Ita, conhece muito bem aquela região. Nós sabemos que ali tem uma energia muito forte daquelas 150 comunidades camponesas que abraçam, na verdade, a mina de Itataia, está ali no entorno daquela serra bonita, inclusive, e que, com certeza, eu não tenho dúvida, Poti, disso que você fala, de que todo mundo falou aqui, de que se a gente juntar nossas forças, juntamente com a camponesada, a gente vai vencer mais uma vez esse projeto de morte, porque, na verdade, eles não terão energia, nem um quarto da energia que a gente tem para poder lutar contra esse processo de opressão e de morte, que é qualquer mineração, mas principalmente a mineração de urânio, aí consociada com o fosfato, né? Então, um alô muito especial, agradecer aqui quem transmitiu essa roda de conversa, ao pessoal do MAN, ao pessoal das rádios camponesas que transmitiram nas redes sociais e também na rádio lá para os ouvintes. Agradecer a Articulação Antinuclear do Ceará, que durante toda essa semana a gente trocou muitas ideias para poder chegar a esse momento aqui de lançamento da nossa nota pública agora, não é? E agradecer todos e todas de vários estados, inclusive de outros países, que estiveram aqui juntinho com a gente. Um abraço apertado em vocês, a gente se encontra nas lutas e nas esquinas da vida. Até outro momento bonito.